Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Intermodal Webinar. Estamos aqui recebendo todos. Eu sou a Suane Lenk, sou da parte de conteúdo aqui da Intermodal. E hoje eu vou estar recebendo grandes profissionais nesse webinar que é oferecido pela Ecomex NSI. E a temática de hoje é desmistificando a simplificação da gestão do comércio exterior. Para a gente dar início ao nosso webinar de hoje, né, as apresentações, o debate, eu vou convidar o Renato Figueiredo, que é diretor comercial da Ecomex NSI. Bom dia, Renato, seja muito bem-vindo. Bom dia, Suane, obrigado, bom dia a todos. Bom, bacana. Suane, obrigado mais uma vez. Primeiramente, quero agradecer aí a participação de todos conosco nesse evento. Agradecer a Intermodal, né, pela oportunidade, e pela parceria e permitir que a gente realize esse evento online aqui com vocês. Mais uma vez, agradecer a todos os participantes que estão acompanhando aqui o evento online com a gente, em nome da NSI. E agradecer aos nossos convidados, né? A gente está aqui com a Regiane Juazeiro, que é Head de Customs na Siemens Infraestrutura. A gente está aqui com o Caio Dourado também, que é analista na Siemens também de Customs e Governance. Fernanda Fucano, que é especialista de comércio exterior na Bosch. Tiago Oliveira, né, analista de comércio exterior sênior também na Bosch. Muito obrigado aí, bem-vindos para o nosso evento. E o Ramon Batistella, que é nosso especialista também, Head de Arquitetura aqui na Ecomex NSI. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Para a gente dar início, a NSI, né, como uma empresa vanguardista e provedora de soluções de comércio exterior, a gente está com mais de 35 anos, né, de atuação no mercado. A gente tem se desafiado cada vez mais, né, em como a gente pode melhorar, né, o dia a dia dos nossos clientes e melhorar e contribuir com o mercado, né, que a gente atua especificamente. E hoje a gente quer justamente abordar um pouco, né, com os nossos convidados aqui, como que a gente pode efetivamente avaliar o processo de simplificação, né, do comércio exterior. A gente teve a DUI, do INPE, tem outras coisas vindo pela frente, mas de fato a gente quer discutir o que já foi simplificado e o que a gente ainda tem a evoluir. Aí eu quero só, né, provocar aqui algumas discussões. Como eu falei, né, a gente teve a chegada da DUI, do INPE, e aí eu vou começar pela Regiane. Regiane, na sua visão, né, como que está esse processo para você? O que de fato a gente já conseguiu evoluir? E o que a gente pode esperar do governo ainda, né, em termos de melhoria e evolução quando a gente fala desse relacionamento com o fisco? Oi, bom dia, pessoal. Bom, assim, o governo, ele está liberando aos poucos as informações já tem alguns anos, né? Então, a gente vai entender mesmo na prática essas necessidades e essa simplificação do processo. A do INPE estava previsto para esse ano, está postergando um pouquinho, até por outras razões com o governo, mas a gente, as empresas como um todo, a gente está assim, tentando entender o processo para não sofrer tanto essa simplificação, que eu acho que é super positivo. E eu acredito que sim, lá na frente, passando esse período de informações, detalhes do que vai ser realmente esse novo processo da importação, a gente vai ter essa simplificação com um avanço mais rápido, né? A padronização que a Receita está propondo, dado o INPE, DUI, o catálogo de produtos, isso vai ajudar até o Brasil ter um futuro que é bem mais lá na frente, como um blockchain, que também vem se falando há um tempo, e essa troca de dados eletrônicos entre países, faturas, conhecimento de transporte, isso vai acontecer muito mais fácil, mas eu acho que ainda demora um pouquinho. O Brasil ele está começando a simplificar todo esse processo. Não, sem dúvida, a gente está engatinhando ainda, né? Ainda tem bastante coisa para a gente evoluir. Acho que entregando essa primeira parte, de fato, depois a gente tem bastante coisa a explorar. A Fernanda é responsável aí também por essa, né, por essa frente na Bosch. Fernanda, queria também te ouvir um pouco com relação à do INPE, qual que é a sua perspectiva e também perspectiva de futuro.
Bom dia, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Realmente a DUIMP ela tá vindo aí da forma que veio a DUI, né, que inovou o comércio exterior na parte de exportação. A DUIMP, eu acho que ela vai trazer essa possibilidade de melhoria, né, no dia a dia aí dos importadores. Acho que além dessa frente da DUIMP, tem algo hoje que é extremamente importante quando a gente fala em digitalização e, seriam a flexibilização com relação a regras da necessidade de documentos originais, né. Então, hoje a gente até tem uma previsão legal sobre utilizar, digitalizar a documentação, né, com a entrada do portal único, todo esse fluxo documental, ele é feito via portal único, porém a legislação ela não é muito clara quando se fala com relação à guarda desses documentos, se pode ser digital, quais as regras que precisamos atender. Então eu acho que aí tem uma oportunidade, né, quando a gente fala em digitalização, o comércio exterior está avançando, e eu acho que é um ponto aí de melhoria que o governo precisa deixar as regras bem claras, né. E a gente poderia tentar, de repente, provocar isso também com os acessos que a gente tem na Receita, ou até associações, né, de repente, provocar um pouco essa discussão também com eles, né, Fernando? Acho que é um tema que a Exato, gente tem que exato. começar a difundir no mercado, né? Sim, sim, eu acho que até com a pandemia, né, esse movimento de digitalização acabou avançando rapidamente. O comércio exterior teve uma evolução, mas ainda existe uma dúvida com relação à documentação original, né, então eu acho que seria extremamente importante termos regras claras com relação a isso. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, esse é um lado, né? Quando a gente fala desse relacionamento aí com o governo, mas aí a gente tem um lado também de vocês, das companhias que vocês estão, do dia a dia de vocês, que querendo ou não, né, apesar dessa simplificação que está vindo, a gestão e a operacionalização do comércio exterior de uma maneira geral não é simples, né? A gente está falando de processos end-to-end que envolvem várias áreas, vários processos, vários intervenientes, fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, né? Então, realmente é um desafio muito grande, né? E aí, olhando para isso, eu queria ouvir do Thiago, né, da Bosch, como é que você enxerga isso dentro da sua operação? Quais são os desafios, né, olhando todo esse processo, tendo uma visão mesmo end-to-end da sua operação, o que ainda, né, precisa ser melhorado, o que pode ser melhorado nesse sentido? Uhum. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, podendo discutir um pouco sobre os processos, né, de comércio exterior e verificando onde a gente pode ainda melhorar, automatizar e digitalizar ainda mais o nosso processo. Eu acho que a do INPE, como a Fer e a Regiane falou, vem aí para desmistificar bastante o processo de importação, né, e melhorar de ponta a ponta, end-to-end, o nosso processo, que ainda hoje é muito burocrático. Falando um pouco de exportação, né, acho que a Fer depois pode complementar um pouco mais sobre IMPO, mas exportação, a gente teve a implementação do INPE, que ajudou bastante a digitalizar, automatizar o processo de exportação. Aqui na Bosch a gente tem bastante automatização relacionada à exportação. Mas um ponto da exportação que a gente ainda tem bastante dor são os desembaraços em fronteira, né? Então, falando de processo end-to-end, essa parte aí, que é a parte final, entre aspas, né, no processo de exportação, a gente ainda tem bastante burocrático, onde a gente ainda precisa de um representante em fronteira, bastante movimentação de documentação física, assinatura, a gente não tem padronização, né, de todas as fronteiras hoje no Brasil. Então, relacionado à exportação, acho que esse é um ponto que a gente ainda precisa melhorar bastante, e é o que a gente talvez aí tenha o que a gente espera do governo, né, que esse ponto seja melhorado para a gente conseguir trazer mais digitalização e automatização do processo.
Com certeza. Fernando, você quer complementar com relação à importação? Fica à vontade. Não, só complementando aí o que o Thiago falou, né, realmente essa dor que nós temos na exportação com relação às fronteiras, falta de padronização, na importação também existe isso, né, quando a gente fala em importação rodoviária também, ela é um pouco mais complexa, né, falta de padronização, uma dor, né, dos importadores aí das pessoas, das empresas que atuam no comércio exterior, a questão de rastreabilidade, de visibilidade, né, de tracking de carga. Eu acho que o comércio exterior hoje, né, as pessoas elas querem a informação, elas precisam da informação muito rápida, né. Então, a gente precisaria ter uma forma de ter uma visibilidade, uma rastreabilidade da carga desde o momento que ela saiu do fornecedor até o momento que vai chegar aqui na planta, que vai atracar no porto, que vai chegar no aeroporto. Então, acho que a questão de rastreabilidade ainda é um desafio, né? É uma oportunidade e é um desafio também, né? Porque são vários sistemas, vários intervenientes envolvidos. Então, eu acho que temos aí um ponto aí para avançar com relação a esse tópico. Eu acho que seria uma grande oportunidade relacionada a tracking de carga, né, Fer? Exato, Tanto para exato. importação e exportação, é um ponto aí que a gente precisa discutir bastante ainda, essa comunicação de todos os sistemas, né, todos os nossos fornecedores, despachante, agente de carga, enfim, todos os pontos aí relacionados à operação. Entendi. Não, bacana. E o Caio, eu sei também que é um entusiasta aí, ele até comenta que ele, né, tem enfim, se desafia aí a ajudar realmente a trazer discussões, né, para evoluir o comércio exterior no Brasil de uma maneira geral, né? Ele se coloca aí realmente como um entusiasta nesse sentido. Thiago, queria também ouvir sua opinião, sua posição com relação ao, né, o Fernando aqui, o Thiago trouxeram para a gente. Olá, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Renato. Bom, primeiramente gostaria de falar que eu vejo com bons olhos o empenho da Receita em atender alguma das demandas do setor privado, como a remoção da capatazia no valor aduaneiro, né, a base de cálculo dos tributos, a redução da alíquota da marinha mercante, simplificação nos procedimentos de drawback, principalmente para empresas OEA, e também as consultas públicas e participação também da Receita em eventos, buscando entender qual é a necessidade do setor privado, principalmente para alguns pontos, como catálogo de produto e no processo de importação. Então, acho que o ponto esse é o momento certo para a gente discutir essas ideias e também apresentá-las à Receita para ter uma melhoria efetiva no comércio exterior. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui com relação ao novo processo de importação, eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de previsibilidade e uma celeridade na implantação do novo processo de importação, e eu falo isso muito focando nos benefícios que o PCCE e o LPCO podem trazer para os exportadores. E na questão de previsibilidade, uma melhor gestão das empresas na aplicação de recursos, né, investimento de recurso para adaptação interna com relação a essas novas melhorias que tem. O segundo ponto que eu acho um pouco mais importante, que a Regiane e a Fernanda já trouxeram, que é a questão do documento digital. Acho que a gente poderia ter uma revisão do regulamento aduaneiro e criação de normas complementares a fim de padronizar e normalizar o uso do documento e assinatura digital. Igual a Fernanda falou da guarda do documento, realmente o artigo 18 do regulamento aduaneiro, ele não traz essa clareza se a gente pode utilizar no desembaraço, mas para guardar a gente precisa guardar o original, não pode ser o digital. Então, como a Rei comentou, a gente tem a questão do blockchain, né, que traz aí uma segurança, uma transparência e uma rastreabilidade dos documentos que nascem originalmente digitais. E, em complemento, acho que poderia até acrescentar um conceito de NFT, né, que seria a geração de um token único para os documentos digitais, onde garante a exclusividade desses arquivos, diminuindo aí a chance de burlar, enfim, de adulterar os documentos digitais. Então, a gente tem que seguir esse caminho, né? Já existe hoje o certificado de origem digital, mas a gente poderia seguir para a fatura comercial e, posteriormente, para os conhecimentos de embarque. Um terceiro ponto que eu trago aqui, que eu acho que afeta a todos, é a reforma tributária. Não tem como a simplificação do ambiente tributário no Brasil, principalmente com relação aos tributos estaduais, simplificaria muito o nosso processo, abriria espaço para novas empresas também entrarem no comércio exterior e empresas estrangeiras também.
E o último ponto com relação à importação, para não tomar muito tempo, são os acordos de reconhecimento mútuo para empresas certificadas OEA. Hoje, esse ano teve com os Estados Unidos, né, mas eu acho muito importante a gente também ter com países da Europa. Por isso, facilitaria a nossa entrada lá, né, do Brasil, tornaria o Brasil um país mais competitivo no mercado internacional, e também incentivaria empresas a aderirem ao programa OEA. Então, acho que são os principais pontos que eu anotei aqui. Não, bacana, bacana. E aí, trazendo o Ramon também, né, nosso especialista da NSI. Ramon, quer complementar alguma coisa? O que que a gente tem, né, como é que a gente tem se movimentado e do lado, né, do fornecedor aqui, tentado também, né, enfim, explorar esses temas e ajudar os nossos parceiros. Bom dia a todos. É um prazer aqui estar com vocês também. Assim, um pouco de é muito legal assim essa visão do mercado, né, do que o Thiago, Regiane e Caio estão trazendo, porque converge muito com o que a gente pensa também e o que a gente busca de interação. Eu vejo que assim o governo anda tendo muitos esforços para reduzir essa burocracia, tornar um pouco mais ágil, reduzir os custos operacionais. Mas, como você disse, Renato, o cenário como um todo continua complexo, né? Tem muitos intervenientes, tem muita troca de informações, e eu vejo que as empresas hoje têm uma dificuldade de ter essas informações online, real-time, para tomar decisões rápidas e estratégicas. Então, as equipes hoje são muito voltadas para o operacional, né? Quanto mais a gente conseguir deixar que as equipes sejam mais estratégicas, acho que os ganhos podem ser potencializados cada vez mais. Não, legal, legal. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Regiane, Fernanda, fiquem à vontade. Eu só queria realmente, assim, de um resumo de tudo que a gente falou. Então, assim, é positivo sim o que o governo está trazendo, mas a demora desse resultado, a demora do que está a promessa a vir, né, é o que deixa as empresas ansiosas. Então, a gente fica naquela questão, o que que eu automatizo na minha empresa? Espero, porque tem os APIs, que são as interfaces com portal único, né? Então, a questão maior é qual investimento a gente vai fazer agora, sendo que em breve, ou não tão breve, eu vou ter essa solução do governo, né? Então, a gente fica muito nessa ansiedade no comércio exterior para ver o que que a gente age hoje nessa questão até automatização. Sistêmico, o que que a gente precisa ou não fazer. Então, acho que isso acaba prejudicando o futuro, o presente, né? Esperando esse futuro um pouquinho do que vem. E essa falta de expectativa ainda, desculpa, Fernanda, essa falta de expectativa ainda de quando vem, né? Porque a gente está acompanhando, a gente está se preparando, a gente está, vamos dizer assim, up to date com o que tem até agora, mas ao mesmo tempo ficar sem essa visibilidade de quando vai vir, né? Eu acho que vem até uma frustração, né, Regiane? Acho que está no mudo. Agora foi. Essa frustração e até essa ansiedade, né? E o que me preocupa é essa falta a digitalização do processo. Então, a gente fica esperando uma resposta, porque está sempre postergando por N razões, N questões, e a gente fica nessa espera de investimentos, né, todo um processo de comércio exterior, tanto dentro das empresas como no próprio governo. Sim, sim. Fernanda, desculpa te interromper. Não, eu só ia complementar, né, o que a Regiane falou. Realmente eu acho que essa iniciativa do governo, né, de ter essa parceria, público-privada para fazer o mapeamento dos processos, entender o que as empresas precisam, a nossa necessidade, as nossas dores, realmente é muito bom, né, porque quem está no comércio exterior há bastante tempo sabe que de 10 anos para cá isso melhorou bastante, né. Mas realmente a questão do catálogo de produtos, para empresas grandes com inúmeros itens, é algo assim, é um trabalho bem
grande que precisa ser feita internamente para poder se adequar, né, poder, planejar aí para os próximos anos, até questão de investimento, atualização sistêmica, contratação de pessoas. Então, realmente, com relação ao cronograma da Duimp, o governo precisaria ser mais claro para as empresas poderem se planejar, né, colocar aí no budget do próximo ano ou de 2024, né, então a gente tem uma expectativa aí de 2023, mas, não é nada certo ainda, né, então acho que é bem relevante isso. Veio até uma pergunta aqui do Francisco Gonçalves para a gente. Obrigado, Francisco. Qual que é o impacto da carência de planejamento e regras claras para um maior desenvolvimento? O que essa carência, né, de planejamento impacta aí para um melhor desenvolvimento na visão de vocês? Eu vou até... Desculpa, Fernanda. Pode Que falar. assim, o que eu vejo é o que até a Fernanda falou, essa falta de planejamento financeiro. Então, as empresas, elas têm que se planejar financeiramente. O quanto eu vou usar no próximo ano, a empresa está sempre vendo 1 ou 2 anos para frente, né? Então, é difícil da gente ficar sempre planejando. Não, esse ano vai vir e aí eu planejo financeiramente para desenvolver sistemas, como a Fernanda falou, pessoas. Eu vou criar no catálogo de produtos, eu vou criar um departamento de gestão de produtos, ou eu vou deixar como está? Eu vou usar um sistema, eu vou usar uma planilha Excel, o que eu vou fazer? Então, é isso que está impactando esse cronograma certeiro para a gente se planejar. Então, eu vejo o impacto, não é tão negativo, porque quando liberar, a gente vai ter que realmente fazer mais rápido. Talvez a estabilidade ela vai demorar, e quando você planeja, tem um pré-planejamento de como que vai ser, as mudanças vão ser mais recorrentes, até você ajustar o processo final. Sim, Fernanda ia comentar alguma coisa. Fernanda, fica à Sim, sim. vontade. É assim, quando a gente não tem um cronograma, até internamente, né, como a gente vai trazer isso para dentro, né, porque são muito comércio exterior não é só o departamento de comércio exterior, são muitas áreas, né, tem logística, fiscal, contabilidade, são muitas áreas envolvidas, então para você fazer uma mudança igual a que está por vir, de catálogo de produtos, eu preciso mobilizar muita gente, muitos departamentos. E sem um cronograma oficial, a gente não consegue, né, a gente não consegue se planejar, a gente não consegue puxar isso internamente. Então, é por isso que a gente bate tanto nessa tecla aí do cronograma. E tem um agravante, né? Porque como a gente não tem esse cronograma, pode sair a qualquer momento também, né? Essa é a preocupação, né? Eu acho que esse é o grande receio de todas as empresas, né? Se isso sair de bate-pronto, o que a gente faz? Vocês têm algum plano de ação emergencial, alguma contingência ou não? De fato, a gente tem que esperar. Ah, apagou a luz aqui. Sem problema. É porque aqui é digital, né, a luz. Então, sim, né, a gente está trabalhando com relação à Duimp, até catálogo de produtos, né, a gente tem que, há algum tempo a gente já está se preparando para isso, mas acho que, assim, a gente ganha mais força quando a gente tem esse posicionamento do governo, com relação a datas, né. Porque, existem outras mudanças que estão acontecendo no comércio exterior, até com relação a ERPs de mercado, né, mudanças de versões, então são vários projetos que acontecem integrados, né. E aí quando você não tem essa expectativa de data, você acaba, conduzindo, mas não com tanta intensidade quanto deveria. O Marcelo Martins mandou até um questionamento para a gente aqui, se alguém tem uma justificativa da Receita com relação à falta desse cronograma. Vocês têm, né, como empresas, né, líderes aí no seu segmento, vocês têm acessado a Receita para tentar questionar e obter algum tipo de informação com relação a esses prazos? Tem algum posicionamento da Receita do porquê desse atraso? Olha, Renato, a gente participa de algumas entidades de classe e
o retorno dessa pergunta é sempre a questão de investimento, né? Então, tem o investimento Brasil na área de comércio exterior para a Receita Federal, em que esgotou um pouco por esse ano esse investimento. Então, entra mais uma questão de, internamente do governo, essa distribuição financeira de quando vai retomar os investimentos, porque essa mudança do INPE catálogo de produtos a gente vê de fora, mas dentro da Receita Federal é uma mudança muito grande, sistêmica, está falando. Imagine você ter um investimento grande em tecnologia para distribuir para as empresas, né? Então, a gente realmente tem que esperar essa questão financeira estabilizar na Receita Federal, para eles retomarem o cronograma, e a gente, como a Fernanda falou, sem esse cronograma a gente não consegue engajar ninguém dentro da empresa, para voltar a engajar os outros departamentos para falar, olha, agora é para valer, vamos nos mexer, vamos automatizar, vamos adquirir novos sistemas auxiliares ou não. Então, são essas decisões que a gente realmente espera para tomar com essa retomada do investimento no governo. Só complementando, eu acho que essa falta de previsibilidade, né, e cronograma do governo, a gente perde até em questão de cálculo de savings, né, porque a gente vai ter investimento com o sistema para a gente implementar do INPE, mas também a gente vê possibilidade de trazer saving para a organização, né, por conta da automatização e digitalização dos processos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, enquanto nada disso acontece, né, a gente tem que continuar evoluindo, a gente tem que continuar buscando nas nossas empresas, né, evoluir e melhorar constantemente, né, independente do que o governo traga para a gente. O que vocês têm já conseguido fazer, né, na medida do possível e no que está no controle de vocês para melhorar a operação de vocês, né? Aí, Caio, se você puder trazer um pouco a sua visão também, o que você já tem conseguido fazer do ponto de vista de automação, de automatização, de integrações, para trazer agilidade na operação de vocês? Sim, a gente trabalha com um volume muito grande nas exportações de interligadas. Então, nosso trabalho no sentido de automação, né, é com relação aos IDIs das faturas que são emitidas no exterior, com preenchimento automático no nosso sistema interno aqui no Brasil, evitando aí uma digitação manual das pessoas aqui no Brasil. Então, com essa transferência de informações, é um planejamento que a gente tem, né, ela diminuiria o risco comércio exterior. E aí, com geral, para todas as empresas, tem essa oportunidade de testar o catálogo de produto dentro do portal único no ambiente de qualidade, para já começar a entender qual vai ser a lógica por trás do sistema, né? Tem várias questões de subatributos, né? Você seleciona um, abre outras opções, então acho que é bom as empresas já se prepararem para entenderem qual vai ser a lógica, para depois tentarem aplicar internamente. Entendi. E do lado da Bosch, acho que o Thiago pode comentar um pouco. Thiago, o que vocês têm conseguido fazer, né, do lado da operação e gestão da Bosch, que vocês têm conseguido implementar de melhorias, independente do que o governo tem feito? Falando da exportação, né, a gente teve uma boa prática muito legal que a gente implementou há pouco tempo, e isso só foi possível, claro, com a implementação da DUI, né, a digitalização do processo. A gente teve um projeto que se chamou EPA, o Export Process Automation. Esse projeto ele foi pioneiro na Bosch, que foi a automatização da exportação, junto com a NSI. O William Tescarolo, que é meu colega que trabalha comigo, ele não pôde participar, mas ele que esteve à frente da implementação desse projeto aqui na Bosch. E a gente, assim, desmistificou, mudou totalmente todo o processo de exportação interno, onde a gente conseguiu automatizar o processo de ponta a ponta, tá? Desde a implementação da fatura no sistema até o faturamento e entrega do produto para o cliente. A gente conseguiu fazer bastante interação automática entre sistemas, né, SAP, Comex, enfim, todos os sistemas que envolvem o processo de exportação. A gente conseguiu automatizar bastante o contato que a gente tem com os nossos parceiros, né, agente de carga, despachante, transportadora, nossos warehouses, então tudo automatizado, digitalizado e com pouca intervenção manual, pouco touch, né. Então, esse é uma boa prática que a gente conseguiu implementar
claro, com a implementação da Dwimp só foi possível com isso. Tem bastante coisa ainda que a gente se esbarra em questão burocrática, como, por exemplo, o exemplo que eu dei no início em relação aos desembaraços em fronteiras, né, que a gente ainda se esbarra em algumas burocracias, movimentação manual de documentação física, mas esse projeto que a gente implementou foi bem legal em relação a esse ponto de mudar totalmente o processo end-to-end do começo ao fim relacionado à exportação, tá? Você consegue dar uma visão para a gente dessas etapas que foram automatizadas? Como é que ficou esse fluxo de uma maneira geral? Consigo. Basicamente, a gente tem o início do processo, que é a criação da ordem de venda, né, embalagem da remessa de exportação no SAP. A gente, quando faz o embalamento feito pelo warehouse ou expedição, a gente já tem a comunicação automática com o e-commerce. O e-commerce, ele gera toda a documentação, invoice, packlist. A gente tem, nesse momento, a gente já envia um e-mail solicitando o booking para o nosso agente de carga, né, dependendo da região. Após isso, a gente recebe de forma digital e automática também um retorno do agente de carga com o booking e toda a informação da reserva ali, né, para embarcar essa carga. Quando a gente faz a liberação para faturamento, que também é feito de forma automática, a gente já envia uma comunicação para nossa expedição, ou warehouse, tá? A expedição warehouse, ele faz o faturamento dele via sistema SAP, também sobe de forma automática a informação do faturamento da nota para o e-commerce. Depois disso, também tem uma comunicação automática com a transportadora, que já recebe a informação de que ela tem que coletar aquela carga na Bosch, né, na localização correta de cada divisão. Posterior a isso, a coleta, a gente já tem a liberação para efetuar a DUI. A DUI a gente faz de forma totalmente automática, tá? Não tem nenhuma intervenção manual, comunicação com o portal único. Depois da criação da DUI, a gente tem ali toda o acompanhamento da carga via monitor do EPA, que a gente tem no e-commerce. E aí a gente consegue acompanhar a carga até a chegada no destino, né? E o desembaraço. Quando eu tenho o desembaraço e a averbação da DUI, também a gente tem uma comunicação automática com o portal único que faz a finalização do processo no e-commerce. Então, ali eu consigo visualizar de que eu tive o faturamento, eu tive o embarque da carga, eu tive a averbação da DUI e o processo foi finalizado, né? Dependendo do tipo de Incoterm utilizado, a gente consegue visualizar a carga aí no processo end-to-end do começo até o fim. Quer dizer, interação manual praticamente zero ou quase zero, né, Thiago? Praticamente zero. A gente tem, claro, em alguns momentos que tem intervenção manual dos nossos analistas, né, da operação do comércio da exportação, mas são coisas básicas. O que a gente mais vê assim como ganho são as emissões de documentação, onde a gente não precisa criar invoice manualmente, não precisa criar DUI manualmente, então é tudo feito de forma automática pelo sistema com base, né, nas informações que a gente traz aí dos nossos sistemas, do SAP e do e-commerce. Fantástico, fantástico. E na parte de importação, aí talvez a Regiane e a Fernanda também possam complementar, vocês veem potencial também de trazer esse tipo de automatização no processo de importação? Por exemplo, o volume de documentação que a gente recebe também de faturas é imenso, né? Regiane, vocês estão avaliando isso também na operação de vocês? Sim, e constantemente, Renato. Como até o Caio falou, a gente tem uma operação que nos facilita, que é muito intercompany, mais de 90% é intercompany, então essa transmissão eletrônica de dados facilita. As faturas a gente já não tem a digitação na manual de todos os campos, entra automático. Então, a gente está indo etapa a etapa. Ideias, o conhecimento de transporte. Por mais que a Receita já tenha divulgado o CCT, até essa semana saiu a consulta pública, a gente tem a esperança de que as APIs funcionem rapidamente, né? Mas, como você falou, a gente não pode também ficar esperando uma decisão e também não desenvolver internamente essas digitalizações da empresa. Então, a gente tenta equilibrar o que a gente consegue fazer sem muito investimento, porque a gente não sabe se esse investimento, a digitalização vai ser substituída pelo que a Receita vai oferecer, né, nessa troca de dados. Então, a nossa ideia é realmente coletar
ter toda essa parte manual, que é uma criação eletrônica do embarque para entregar para uma DI hoje, não ter tanta interferência manual. Então, hoje a gente já começou pelas faturas, já está estabilizado, então a gente está indo para os próximos passos, essa automatização com informações de vários lugares, né? Hoje a gente até vê que tem empresas que têm os robôs, mas para empresas assim, que não tem um core de tecnologia, adquirir robô não é uma coisa tão simples, né? Sim. Então a gente vai indo nessas transferências eletrônicas um pouco mais certeiras. Sim. E aí, no caso da Bosch, Fernanda, vocês tiveram um baita case aí na exportação, na importação também é algo que vocês estão avaliando, projetos nesse sentido? Sim, estamos avaliando, né, olhando o que tem de novidade aí no mercado. É claro que a gente sempre está investindo tempo, né, em analisar, como nós temos sistema de comércio exterior, analisar possíveis oportunidades ali, conversar com o usuário, e identificar regras que a gente possa estabelecer dentro do sistema, regras inteligentes, regras de validação, que vai, automatizar uma etapa da atividade daquela pessoa, né. Então, eu acho que é extremamente importante você investir um pouco de tempo ali em analisar e buscar uma lógica para conseguir automatizar, determinadas etapas, né. Falando aí em expectativas, né, claro que a gente sonha um dia em ter aí uma inteligência artificial, né, algo que possa fazer essa validação, aprendendo conforme os padrões, né, por exemplo, se eu recebo sempre a fatura daquele fornecedor, eu ter uma inteligência artificial que já possa fazer qualquer tipo de validação, mas esse é um sonho aí, acho que é de todo mundo, né, que trabalha no comércio exterior para o futuro. Constante, né? A gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Veio uma pergunta aqui interessante também do Rafael Fabris, mas eu acho que é mais voltada para a NSI, como é que a gente acompanha, né, ou como que a gente atua com as atualizações do nosso sistema, né, com as demandas do governo. Em um minutinho vou tentar explicar aqui. Basicamente, a gente acompanha para e passo tudo que o governo está fazendo, está propondo, né, ou tem previsão de implementação, como a DUI, como a do INPE que está vindo, né? Então a gente tem realmente o LPCO, né? A gente foi uma das, vamos dizer assim, das primeiras empresas em colocar o LPCO funcionando na nossa solução. Então a gente tem um time de acompanhamento legal e que está constantemente acompanhando, né, as mudanças que estão sendo feitas e estão por vir, e a gente tem um compromisso com os nossos clientes de sempre entregar essas mudanças legais que estão vindo para que o sistema esteja sempre up to date aí com as exigências que o governo faz, né? Então, de maneira bem resumida, é isso. E vem uma pergunta da Patrícia Basso também, direcionada para o Thiago, que eu acho que faz um gancho com o que a gente vai falar agora, que é como hoje, Thiago, vocês fazem o processo de tracking de cargas marítimas. E a gente tem um tema que a gente tem ouvido bastante, tem discutido bastante, com relação à rastreabilidade logística, visibilidade. Então, aproveitando esse gancho, como é que vocês enxergam hoje essa necessidade, né, de ter informações real time, né, tanto para as exportações quanto para as importações, obviamente? Uhum. A gente vem trabalhando internamente, né, procurando e tentando desenvolver algumas ferramentas de tracking que nos ajudaria a ter essa rastreabilidade das cargas. Falando de processo de importação, hoje a gente depende bastante de tracking dos nossos agentes de carga, né? Mas é algo que a gente vem trabalhando internamente para tentar desenvolver algo que nos ajude nesse sentido. Tá? E hoje realmente é uma preocupação, principalmente, né? Dá para dizer que a gente vive uma crise logística global. Eu imagino que seja uma preocupação geral aí de vocês, né? Com certeza. Regiane, quer colocar alguma coisa? Não, sim, essa questão do tracking, eu acho que, como você falou, Renato, essa crise logística internacional intensificou a necessidade de você ter informação no tempo real, né?
E hoje, realmente, se você não tem uma ferramenta que conecta a informação diretamente num agente de carga, diretamente na receita, no despachante, você depende de 3, 4 sistemas para construir um tracking. Isso leva tempo. Quando você vai ver, o navio não atracou, você não tem o tempo de reação adequada para não ter o impacto no tempo do seu processo de importação ou exportação. Então, acho que isso é um ponto que as empresas hoje estão sentindo muito essa necessidade de um tracking real time, e é um próximo passo para investigar ou trazer esse tracking para dentro da empresa, com as ferramentas que possui e sempre melhorias, ou buscar algo no mercado para ver quem que está oferecendo algo para ter essa informação em tempo real, para ter um tempo de resposta e reação para não ter impacto no processo. No caso de vocês, né, que tem aí um volume grande de importação, a gente fica andando meio no fio da navalha, né? Qualquer Isso, guerra na Ucrânia, alguma coisa que impacte assim globalmente, tem um impacto grande, né? Pode ter um impacto muito grande, né? Sim, temos. Fernanda, se você quiser trazer também algum ponto, por favor. Eu acho que realmente é como a Regiane falou, né, a gente meio que constrói um tracking através das ferramentas que nós temos hoje, né. Então é armador, agente de cargas, companhia aérea, né, hoje a gente não acaba que não tem, uma visibilidade total através de um input. Então são vários inputs que nós temos, que aí a gente acaba construindo aí internamente um tracking, né. Mas hoje a gente não consegue ter essa visibilidade através de uma ferramenta só. E aí, como depende muito de terceiros, fica suscetível, obviamente, a não só erros, mas em muita alteração nos prazos que vocês, obviamente, estavam imaginando que seriam Uhum. cumpridos. Exatamente, aí a alteração, né, nessa crise logística que a gente vem passando, tem acontecido muito, né, até as empresas que são OEA também têm a questão, para poder aplicar um TC1, fazer um desembaraço sobre águas, né, você tem que ter uma previsão, será que a carga já chegou, será que não chegou, será que dá tempo de aplicar um desembaraço sobre águas, um desembaraço sobre nuvens, né. E então, você ter essa informação hoje, é muito importante, né, porque vai muito da estratégia que a gente vai seguir com aquele processo, né. E eventualmente, tem alguma necessidade de fazer alguma importação emergencial para via aéreo, para suprir algum gap de atendimento aos prazos que vocês esperam? Sim, é porque hoje com o gargalo que estão acontecendo aí nos portos também, né, atraso de chegada de navios, eventualmente existe essa necessidade, né, de trazer aéreo, porque você contrata um frete aí com 30 dias, 35 dias de transit time, da Ásia, daqui a pouco os 35 virou 45, depois virou 50 e 55, porque é congestionamento em portos, é guerra, então tudo isso impacta, né. Então aí acaba existindo essa necessidade. E eu acho que um passo aí futuro também, além da gente ter essa visibilidade em tempo real, a gente avançar também para um processo de predição, né? Com base em análise de dados, ciências de dados, a gente conseguir chegar ao nível aí de ter predição, né? Em termos para conseguir, além de ter a informação real time, a gente conseguir também prever eventuais desvios antecipadamente. Muito bom, Legal, bacana. legal. Bom, aí, complementando aqui do nosso lado, vou chamar o Ramon também. Ramon, aí a NSI, né, a E-Comics como provedora de solução, né, a gente está aí há muito tempo no mercado, mas tem se desafiado também bastante nesses temas, né, olhado muito de perto para isso. Então, queria que você fizesse um resumo também, né, do que a gente tem feito, do que a gente pode fazer também para evoluir e colaborar com os nossos clientes e com o mercado de uma maneira geral. Legal, Renato. A NSI tem um DNA já muito voltado para, inclusive, é um dos nossos pilares do nosso propósito, né?
que é potencializar o tempo e o talento humano. Então, a gente sempre está em busca de soluções que liberem as pessoas do seu trabalho operacional, tenham visibilidade do que está acontecendo no dia a dia e possam tomar decisões rápidas, ou seja, ferramentas que possam auxiliar no dia a dia, né? Obviamente, tudo isso pautado em segurança, em compliance, para que as empresas tenham segurança na tomada de decisão. Então, a gente sempre está voltado e criando soluções a todo momento, pensando sempre nessa linha de raciocínio. O Thiago deu o depoimento aí sobre o EPA, né? Foi um piloto realmente com a NSI que abriu vários horizontes aí para a gente também. E essa é uma ferramenta que a gente construiu em parceria com a Bosch e tem dado grandes ganhos operacionais, né? Não só ela, como a visibilidade que as empresas precisam, esse tracker que precisa ter isso de forma online, real time, também a NSI buscou soluções para que providencie isso para as empresas, né? Para que eles possam utilizar a ferramenta, não dependendo de digitações de vários fornecedores, porque isso traz realmente risco, né? Será que foi atualizado? Será que não foi? Será que aquele dado está correto, né? Será que eu posso confiar naquilo que eu estou vendo dentro do sistema? Então, a NSI também buscou isso também, parcerias que integrem isso e deixem a informação online, real-time, com seus parceiros. Então, a gente está muito voltado a isso. O workflow e o EPA, né, que foi aí implementado, é um case de sucesso realmente, e a gente está expandindo cada vez mais com soluções nessa linha de raciocínio. Ótimo, perfeito. E aí, para finalizar aqui do nosso lado, né, o EPA está sendo expandido também para o IPA, né, o IPA, vamos dizer assim, não sei como exatamente chamar. O que está sendo feito nesse sentido para a gente poder também na importação trazer o mesmo tipo de ganho, potencializar isso? Ótimo, Renato. Então, aí, puxando esse gancho desse case de sucesso, né, o que a NSI está disponibilizando, né? É o mesmo linha de raciocínio. O EPA foi pautado no nosso módulo de workflow. Ele é um orquestrador de tarefas, né, de atividades do seu processo, onde eu consigo automatizar todas essas etapas. Então, tudo aquilo que é feito manualmente dentro do sistema foi automatizado para liberar que as pessoas tomem decisões estratégicas e só interajam naquilo que é exceção do processo, né? Não que fiquem no trabalho braçal diário de imputar informações. O IPA no mesmo conceito. Então, o que a NSI está providenciando? Que toda essa documentação, que hoje eu acho que é um trabalho para todas as empresas, né? Você receber uma fatura. O intercompany é algo que acho que o mercado consegue automatizar mais rápido, né? Porque está dentro de casa. Mas e todos os prestadores? Como é que a gente faz isso, né? Você continua com esse trabalho braçal, difícil, passível de risco, e risco gera atraso, gera multa, gera um monte de coisa, né? Então, a NSI está colocando no mercado a sua solução para receber essas documentações via e-mail, e através desse e-mail e inteligência artificial, machine learning, produtizar essa informação e cadastrar no e-commerce. Então, fatura, conhecimento de transporte, elas serão captadas, ensinadas à máquina a como interpretar esses dados para que elas sejam automatizadas no sistema. E, com isso, poder prover, através de suas automatizações, que todo esse trabalho braçal de validação, que é algo muito operacional, só clique de botão, esse tipo de coisa, ou validação que já tem um processo, seja automatizada. Então, liberando tudo isso, essas pessoas para que possam tomar decisões estratégicas, para que possam focar em assuntos mais estratégicos para a empresa. Então, é isso que a gente está lançando, que quero até demonstrar aqui um vídeo que nós trouxemos,
para mostrar o que é esse IPA, né? O que ele traz aí de robustez e soluções aí para o mercado, que realmente acho que é uma dor de todos, né? Certeza. Posso compartilhar aqui, Renato? Fica à vontade. Então, eu vou colocar um vídeo aqui para demonstrar o que eu estou falando aqui, mostrar o que nós estamos trazendo aqui de soluções. Todos os dias, a sua área de comércio exterior recebe um alto volume de documentos que precisam ser lançados manualmente no sistema e tem dificuldade de realizar o tracking de cada processo? Saiba que esse é um cenário muito comum na área de importação das empresas. O alto volume de invoices, conhecimento de transporte, certificado de origem, despesas e packing list, que em sua maioria são recebidos por e-mail, acabam gerando muito trabalho manual, com grandes chances de provocarem atrasos e falhas na digitação. Além disso, normalmente esses documentos são vinculados manualmente ao processo de embarque, podendo ocorrer erros e mais falhas ao processo. Com o objetivo de gerar muito mais produtividade e segurança na sua operação, a eComics NSI desenvolveu o Workflow IPA, uma solução que automatiza as tarefas de digitação de documentos ou tarefas manuais rotineiras, deixando sua equipe de Comex mais produtiva. A solução vincula os documentos diretamente aos processos. Tudo isso de uma forma eficaz e descomplicada, que permite o acompanhamento em tempo real de cada passo da operação, bem como identificar gargalos e problemas que possam causar impacto no tempo demandado para disponibilizar uma mercadoria para os requisitantes, possibilitando assim mais agilidade e foco no processo. Deixando para os analistas apenas o trabalho de análise e validação dos documentos, garantindo assim que os processos de entrada de documentos não impactem na operação de importação. Somente com o Workflow IPA, a sua empresa tem redução de custos, compliance, agilidade do processo e uma gestão mais eficiente e integra toda a cadeia de forma colaborativa. Quer saber mais? Entre em contato com o eComics e fale com um de nossos especialistas. Um pouco isso, Renato. Tudo que a NSI vem trabalhando muito forte para que realmente as pessoas foquem, na verdade, nas atividades mais produtivas do dia a dia, deixando essa parte mais operacional com uma inteligência que possa reduzir essas tarefas, dar mais compliance e dar mais agilidade. Maravilha, ótimo. Muito bom, Ramon, obrigado. Bom, a gente tem alguns minutos aqui ainda. Deixo aí, Fernanda, Regiane, Thiago, Caio, vocês querem trazer mais um ponto? Enfim, algum comentário na visão de vocês? Senão, na sequência, eu abro uns minutos aqui para perguntas também dos nossos convidados. Gostaria de colocar um ponto, Renato, até respondendo uma questão ali do Q&A, com questão, teve uma pergunta com relação ao papel do colaborador na área de Comex, com tanta digitalização, tanta automação. Acho que o perfil do profissional de comércio exterior está muito voltado agora à gestão de riscos, né? Apesar da simplificação que haverá no processo de importação, principalmente, também tem a questão de maior fiscalização, vai ficar muito mais simples para a Receita também fiscalizar. Com os programas de inteligência artificial deles, como o CISAM, os atributos vai deixar menos subjetivo a definição de um produto. Então, acho que tem toda a parte do profissional, ele vai ser muito mais analítico, né? Vai ter muita gestão de risco, acompanhando as mudanças na legislação. Então, acredito que o papel, como o Ramon falou, né, vai deixar de ser operacional e tomar as decisões mais estratégicas. Então, acho que, respondendo a pergunta, acho que o perfil do profissional de Comex agora é mais voltado à gestão e gerenciamento de risco. E análise de dados, né? Ele passa a trabalhar mais com dados, análise de dados, realmente. Uhum. Thiago, exatamente. Não, eu acho que a gente não automatiza processo para parar de depender de pessoas, né? A gente automatiza processo para ser um processo compliance, para a gente ter mais segurança no que a gente está fazendo, e claro, para liberar o tempo da pessoa, do analista, de quem está na operação, no processo, para tomada de decisão, né? Para ter mais tempo relacionado a isso, e não no papel lá de ficar digitando invoice, por exemplo.
certeza, com certeza. Bom, já chegou uma pergunta aqui no chat para a gente, do Luiz Felipe, da Yazaki. Hoje identificamos uma queda de preços, né, nos fretes marítimos internacionais, principalmente na região sudeste asiática e China. Como que vocês estão lidando com essa queda de preços junto aos seus parceiros logísticos? Vocês possuem algum sistema, alguma forma de monitorar e auditar os preços negociados, né, versus o realizado? Eu acho que assim, através do sistema, né, nós temos relatórios, gerenciais ali, que possibilitam essa conferência, né, o que foi negociado, o que está negociado num bid, o que foi acordado ali, uma tabela de preços, versus o que foi realmente, discriminado ali na declaração de importação ou até mesmo na DUI. Mas sim, né, através de verificações sistêmicas é possível. Regiane, você tem algum comentário? Esse é um estudo bem complexo, né? Porque tem variantes assim imensas. Um cálculo de um frete internacional é muito mais simples do que uma armazenagem. Então, você colocar tudo numa ferramenta, ele é um pouco mais complexo, mas até voltando um pouco no Economics NSI, a gente tem as fórmulas, né? Então, a gente tentou nos cálculos mais simples, como um frete, o marítimo ele não é tão simples assim. A gente tentou colocar qual que é o valor calculado, quanto que é o real. Isso, o próprio sistema ele já te dá a diferença ali, se foi cobrado de acordo com a tabela ou não, para você conseguir até questionar esse parceiro logístico porque cobrou a mais ou a menos. Então, a gente tem esse viés, tem relatórios, mas a gente acaba não praticando porque a gente tem um sistema contábil um pouquinho diferente do mercado, né? E tem empresas também que têm esse processo de verificação do que foi negociado versus o cobrado, né? A Cimis não tem esse processo porque a gente utiliza alguns outros critérios, mas a gente não trabalha com um sistema. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Bom, pessoal, acho que a gente está no tempo aqui, a gente conseguiu, nessa 1 hora, discutir bastante coisa, sem dúvida daria para a gente explorar muito mais os temas que a gente abordou. Então, a gente consegue, que eu gostaria muito, muito de agradecer a presença de vocês, Fernanda, Ramon, Caio, Regiane, Thiago. Espero que tenha sido muito produtivo. Agradeço muitos participantes aí, né, os nossos convidados que investiram, né, essa 1 hora para ouvir a gente, e agradecer também mais uma vez a Intermodal por proporcionar, né, trazer essa oportunidade para a gente de discutir esses temas aí do momento. Enfim, agradeço a vocês e passo aqui para a Suane da Intermodal. Muito obrigada, Renato. Então, em nome da Intermodal, quero agradecer, né, a Economics NSI e todos os panelistas convidados hoje aqui conosco pela rica discussão que tivemos. Hoje, então, finalizamos mais um Intermodal Webinar, desejando a todos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e até a próxima. Obrigada, boa tarde, pessoal.